Bom, pessoal, então como prometido no vídeo de parte de teoria de disco atuador, temos aqui o primeiro dos exercícios de motor a pistão hélice, que é a parte de impulso estático, e o netaprop, que é o rendimento de propeller, com aquela teoria do disco atuador. Então vamos ver como é que funciona, é bem simples na verdade. Vamos considerar um avião monomotor voando em condições padrão de nível do mar. Isso aqui quer dizer que ele vai me dar o ρ, e a pressão, e a temperatura em nível do mar. Eu já coloquei aqui que a condição de atmosfera padrão em nível do mar, a densidade é 1,225 kg/m³. Eu só deixei a densidade porque é só o que a gente vai usar, tá? Mas seria a pressão, seria de 101,3 kPa, e a temperatura também você pega lá. Então você tem a potência de eixo da hélice é fixa e dada por 75 kW, e o diâmetro da hélice é de 1,75 metros. Então isso aqui é um aviãozinho, monomotor, só tem um motorzinho. O eixo aqui, que é o WB, está dando 75 kW. Nota que isso aqui, o exercício ele dá para ele ser mais rápido, mas tecnicamente, se você não tiver, que nem é o exercício próximo que eu vou colocar nessa lista, você tira ele do motor, realmente do motor pistão. Depois a gente vê como. Aqui considera que está fixo nesse 75. Outro detalhe, ele não é fixo na prática, né? Na prática ele varia de acordo com a rotação do motor. Aqui é só um exercício didático. O diâmetro da hélice é de 1,75, esse negócio aqui. O que ele quer saber é, qual que é o rendimento propulsível, né, estimado para diferentes velocidades de voo, netapropeller. Depois, o impulso estático máximo para diferentes diâmetros de hélice. E depois, impulso de voo para diferentes velocidades e para diferentes hélices. Então, como é que a gente faz esse tipo de análise? É assim que a gente faz o design do primeiro modelo do avião que tu está fazendo, né? Depois que tu tem o motor, que é 75 kW, definir uma hélice fixa inicialmente e o rendimento de propeller pela teoria do disco atuador. Eu consigo tirar a partir dessa equaçãozinha aqui, que é a teoria do disco atuador. Essa equação toda aqui está só mostrando o caminho de como a gente chega nessa equação, mas na verdade no material da playlist lá de teoria, onde tem a parte de disco atuador, a gente vê como é que fica a dedução desse rendimento de propeller para ele chegar nesse caso aqui. Ele também pode ser dado por essa equação, o rendimento de propeller, onde esse T é o que eu estou chamando de Fn, que é o impulso, o zero velocidade de voo e o WB aqui é o 75. Lembrando que a área do disco é se você olha para a hélice, tanto faz quantas hélices ele tem aqui, mas ele faz uma seção circular quando ela gira, que é o que a gente chama de área de disco. Então, πd² sobre 4, que é o diâmetro da hélice. Então vamos estimar, o primeiro é rendimento propulsivo para diferentes velocidades de voo, ou seja, esse cara em função das velocidades de voo. Tá aqui o resultado, tá? Lembrando aqui que é limite teórico, então ele é maior do que o real. Mas nós temos aqui o netapropeller plotado. E aqui nós temos a velocidade de voo em metros por segundo. Variei de 0 até 100 metros por segundo, tá? E como é que a gente faz isso? Então tu pega a equação do netapropeller e tu dá um primeiro chute inicial. Para cada velocidade de voo. Então, por exemplo, para o zero, pegar esse ponto aqui, nem lembro que ponto foi que eu usei, mas isso aqui parecia uns 30, não, uns 25. Para o zero igual a 25 metros por segundo, eu fui lá e coloquei aqui 25, 25, 25. A densidade é fixa, a área do disco é π 1,75² sobre 4, 25. 75 vezes 10 a 3, cuidado que está em quilo. E aqui eu faço o meu chute inicial. Então eu chutei inicialmente 0,6. Calculo tudo. E o que ele vai fazer é que com esse 0,6, ele vai me dar um rendimento de propeller, que eu vou chamar de linha. Na primeira iteração, ele vai me dar um valor, por exemplo,
0,5, como é diferente do meu 0,6, eu mantenho todas as outras variáveis e retorno esse 0,5 para a minha equação. E continuo assim, fazendo mais iterações, até o meu neta própria linha ficar igual a uma neta própria. Aproximadamente igual, tá? Aqui eu estou usando 1% de diferença. Fiz isso para 25 metros por segundo, e isso vai dar esse primeiro ponto. Após X iterações, né? Isso feito, esse ponto está com 1% só de erro, aí eu passo para o segundo ponto. Então, aí depois eu passei para o segundo ponto, que era o ponto de o 0,25, o 0 igual a 50, desculpa, metros por segundo. Atualizei os valores de velocidade para 50, os outros eu mantive, dei o primeiro chute do neta propeller, fiz todo o processo iterativo e assim por diante. E foi assim que eu cheguei, nenhum deles fica em 1%. Um seria 100%, né? Mas nota que à medida que a minha velocidade aumenta, meu rendimento propulsivo aumenta. E é esse rendimento propeller que eu multiplico por Fn, o 0, WB, para achar o Fn. Então esse é o primeiro detalhe. Nota que, como eu falei, limite teórico. Quer dizer que esse valor, na prática, não é exatamente esse. Então, por exemplo, para 25, eu não teria aqui o que isso aqui dá quase 0,7. Esse é o item A. A partir disso aqui eu consigo tirar o impulso em qualquer velocidade que eu estou voando. Por exemplo, se o avião está voando a 50 metros por segundo, eu vou botar aqui o valor do neta propeller que eu encontro aqui e vou tirar o Fn que eu quero. Quanto é que ele está, para fazer o equilíbrio de forças no avião. Esse é o item A. Item B, o impulso estático máximo para diferentes hélices. Agora, se você for lembrar, o impulso máximo estático é quando a velocidade é 0. Quando a velocidade é 0, eu tenho essa equação. Esse cara é quem está na lista de teoria como F0. Temos aqui o nosso WB está fixo nesse exercício, lembrando que ele varia na prática com a rotação do motor, mas aqui está fixo. O ρ está fixo, ele está levantando no nível do mar. E a área varia com relação ao diâmetro que eu estou usando. Então aqui eu variei esse diâmetro de 0 até 3,75. Na verdade, eu usei 4 pontos, sendo o último 3,75. Aqui está o nosso 1,75. E teve mais 2 pontos intermediários que eu não lembro agora quanto é que foi. Quando eu vou variando esse valor, esse meu T0, como você nota, que é esse cara aqui, que é o F0, está em kilonewtons também, ele vai aumentando. Então, nota que eu comentei na parte de teoria que à medida que o teu diâmetro da hélice aumenta, o teu impulso estático aumenta, mais força você tem para fazer a decolagem. Então, quando eu estava com uma hélice de 0,75, eu tinha quase 2 kN. Passei para 1,75, eu já tenho quase 3. E assim por diante. Quanto maior a hélice, mais força você tem para decolar. Novamente, limite teórico, tá? Na prática dá um pouco menor. Esse aqui não é iterativo, né? Esse aqui é só eu colocando os valores e atualizando. Mudar só os valores do D da hélice. Esse é o item B. Então nota que é super tranquilo. Depois que você conhece as equações, é super tranquilo para ir estimando, né? Lembrando que esses valores aqui dão sempre um pouco acima, tá? E o item C, agora, é o impulso de voo mesmo, o Fn, para diferentes velocidades de voo e para diferentes hélices. Então nota que aqui na legenda tem 4 linhas, cada uma é para um diâmetro de hélice diferente. Então a azul é a hélice de 0,75, a laranja é de 1,75, cinza é 2,75 e a amarela é 3,75. E aqui está a velocidade da aeronave, que aumenta para lá. Tanto nota que aqui eu não estou fazendo rendimento propulsivo, aqui eu estou pegando essa equação, esse aqui é o Fn,
eu pego o rendimento propulsível para a velocidade do item A. Então, por exemplo, quando eu estava ali em 50, esses 4 pontos aqui de 50 metros por segundo, eu vou pegar o valor 50 metros por segundo, nós estamos aqui, vai ser esse valor aproximadamente aqui, acho que isso dá quase um 0,85, 0,8 alguma coisa. Então aqui eu pego o rendimento de Propeller, aproximadamente isso aí. Quando eu estou aqui em 75, que eu acho que deve ser, que é o próximo ponto, é esse cara aqui, não é 75, é 80, aí eu já estou um pouco mais acima, tô quase no 0,9 ali. Então, para esse cara aqui, que é 80, meu rendimento de Propeller já é aproximadamente 0,9. E assim por diante. WB fixa, 75. O 0 é a velocidade. E assim eu atualizo. Agora você deve estar perguntando, por que dá diferente para cada hélice? Porque esse D entra na área da hélice. E a área da hélice influencia aqui na equação e faz o rendimento de Propeller ser diferente. Então, eu vou ter para aquela velocidade de 50, essa daqui é a hélice de 1,75 metros. Seria o valor que foi usada para essa daqui. Para os demais, eu vou ter que fazer aquele cálculo, mudando a área da hélice para pegar as novas curvas de rendimento propulsível e daí atualizar. Então, isso daqui é o que a gente chama de curva de impulso disponível por velocidade. É isso que a pessoa da parte aerodinâmica e outros detalhes do avião vai querer saber, para saber se esse impulso máximo, por exemplo, quando eu estou voando a 100 metros por segundo com a hélice X, quanto é que eu vou ter de impulso para poder fazer os cálculos de arrasto e de aceleração de potência no avião. Então é isso aqui que supostamente você tem que fornecer para o resto da equipe que faz o avião. Nota que, como eu falei, é um pouco acima da realidade esses valores. Eles não são exatos porque essa teoria ela supervaloriza um pouco os valores. Mas isso aqui é ótimo já para você poder escolher, por exemplo, se você precisa fazer uma decolagem com peso, qual dessas 4 hélices, nesse gráfico aqui anterior, por exemplo, conseguiria fazer você decolar. Você já elimina do teu pré-projeto as hélices que são muito pequenas. Outro, você consegue já saber mais ou menos em cada velocidade de voo qual hélice também que vai conseguir dar. Por exemplo, se tu tivesse uma limitação aqui em 50 metros por segundo, tu tinha que ter uma força aqui, um FN requerido, por algum motivo, você já saberia que a hélice de 0,75 você não poderia colocar. Pelo menos para um avião monomotor. E assim tu consegue fazer algumas decisões de pré-projeto. Depois você melhora esses valores, quando você faz um protótipo, escolhe o perfil de pá e etc. E aí usa o método numérico, daí ele fica certinho. Então nota que é fácil de usar quando você tem essa noção do que você pode fazer.